o que é revisão passiva e revisão ativa. Então existem dois métodos de revisar, dois possíveis métodos, né? Talvez existam mais, mas dois possíveis métodos de revisão que eu conheço. Existe o método de revisão passiva, por exemplo, eu tenho aqui o roteiro, né? O roteiro de um vídeo, e eu estou revisando ele. Então o que eu estou revisando? Eu estou olhando para ele e aqui do lado, né? Aqui do lado eu estou escrevendo, meio que copiando o que eu estou vendo nessa folha. Então aqui tem uma escrita e eu estou copiando, eu estou visualizando, eu estou consultando essa folha. E eu pergunto para vocês, será que tem diferença eu visualizar ou não? Por exemplo, se eu não estiver com essa folha desse lado aqui, né? Para quem está só ouvindo, eu coloquei uma folha em um lado da tela e expliquei que a pessoa estaria copiando. Então se eu não estiver fazendo isso, eu terminei a aula, terminei a videoaula que eu queria ver, eu simplesmente escrever da minha cabeça o que eu lembro. Isso é uma revisão ativa. Eu estou forçando a minha cabeça a lembrar para fixar. Então tem uma grande diferença entre esses dois pontos. E eu recomendo que você tenha revisões ativas, que são os itens que eu vou citar aqui. Você evitar de copiar, então você pega, lê um trecho, deixa o livro de lado e escreve o que você entendeu. Lê outro trecho, escreve o que você entendeu. Tenta evitar de copiar. Isso é muito importante. Outro item relevante, você explicar para outra pessoa, né? Explicar para uma pessoa, ou pode ser diretamente, ou pode ser gravar um áudio do que você aprendeu, gravar um vídeo, né? Por exemplo, com a câmera frontal, que nem eu estou fazendo aqui no caso, né? Do que você aprendeu e passar para outra pessoa, né? Tirar um feedback, ver se a pessoa conseguiu entender bem. Então isso é bem interessante, isso é tudo ativo, desde que você não esteja consultando nada no momento. Esse ponto é essencial. Eu, por exemplo, de um tempo para cá que eu vi algumas aulas de estudo aí, eu pego os meus conteúdos e eu deixo em perguntas. Deixo em perguntas. O que é isso? Eu vou lá, pego, coloco perguntas. Então ele falou sobre tal tópico. Eu coloco uma pergunta daquele tópico. O que é tal coisa? Aí na hora que eu vou revisar eu lembro. Até eu tenho o Anki, que é um programa de repetição espaçada, e eu vou acabar passando meus estudos para lá. Eu vou fazer essas perguntas e vou colocar as respostas delas. Então eu coloco a pergunta na frente, coloco a resposta embaixo, aí se eu errar eu vou revisando com uma frequência maior. É a recomendação, é uma possível recomendação para vocês. Anki é um aplicativo que eu conheci no meu curso de inglês e ele repete de tempos em tempos. Então, por exemplo, tem uma frase em inglês que eu vi hoje, eu vi uma frase nova hoje, inclusive eu estou usando praticamente só no inglês. Eu vejo 10 frases por dia novas e amanhã ele vai repetir essa frase, aí conforme eu errar ou não ele vai jogar pra frente. Então se eu errar muito ele vai continuar repetindo meio que todo dia. E se eu errar menos ele já joga de hoje para amanhã, para depois 3 dias, 10 dias, e ele vai jogando sempre pra frente. Ele vai jogando pra frente. Tem coisas que dali que eu comecei que eu praticamente não vejo, uma vez por ano. Isso tem ali eu tenho bastante coisa, eu tenho uns 5.000 cards eu acho ativos, se eu não me engano. Tem mais uma parte que é um conteúdo novo que eu tô vendo, né? São frases para mim entender agora, para mim aprender a estruturar e tudo, que daí é mais na parte da fala, né, que eu tenho que falar, e da escrita. Só que eu optei por não treinar a escrita no momento, então tô treinando só a fala. É um exemplo que eu dou para vocês, então, de colocar perguntas durante o estudo. Você anotar uma pergunta de algo que você entendeu, quando você terminar o estudo você dá uma revisada. Você vai espaçando essa revisão, é bem interessante. A curva do aprendizado ela é algo que é assim, né? Ela vai descendo. Né? Para quem está só ouvindo o vídeo, eu tô com a mão descendo na câmera. E se você colocar um novo ponto que você revisa, ela volta a subir. Então a tua compreensão do conteúdo ela vai ser alta mesmo a longo prazo, né? Que você precisa passar as informações da memória recente para a memória de longo prazo. E uma das formas é a revisão, a própria repetição em si é algo que nos ajuda no aprendizado.
não necessariamente ver a aula toda, mas a repetição do conceito que você aprendeu na aula. Então esses são os itens que eu sugeri. Outro item, né, fazer resumos sem ler ou ouvir nada. Simplesmente terminou ali, você faz um resumo do que entendeu. Pode ser escrito, pode ser digitado, pode ser em áudio, pode ser até em vídeo, né, como eu citei os exemplos aí. Pode ser explicar para outra pessoa, então você pegar e explicar de fato, ó, esse conteúdo que eu vi, isso, isso e isso, e ver o que a pessoa entendeu. É muito interessante, muito interessante. Inclusive para chegar no objetivo do canal, digamos assim, que a gente muda as palavras. Eu tinha um objetivo diferente, né? Eu tinha um objetivo que ele era mais de explicar para as pessoas, melhorar a rotina, não sei o que. Só que a pessoa ela não quer melhorar a rotina, ela quer ter vantagens na melhora da rotina. Por isso que eu digo energia, prazer e produtividade. E falando com um amigo meu médico, explicando o conteúdo que eu estava, né, querendo colocar nos vídeos e dando sugestões para ele, né, um colega. Inclusive essa câmera que você está vendo no momento é dele, no momento que eu estou gravando o vídeo é dele. Então, passando isso para ele, ele me falou algumas coisas, a gente conversou ali e eu acabei percebendo que a fala era mais importante para o meu conteúdo, né, de em vez de colocar melhore sua rotina, colocar melhore energia, prazer e produtividade. Por quê? Porque é o que as pessoas querem. Só que a forma de melhorar, né, o veículo para se melhorar esses itens é a rotina. Então aí quando você estiver melhorando de fato, né, vendo os vídeos, entendendo tudo, você vai estar trabalhando a rotina. Então essas são algumas formas de revisar, né? Teve grande impacto, tanto que quando eu comecei a reformular os vídeos para iniciar a publicação, teve um grande impacto que mudou um pouco a minha visão, né, para mostrar para as pessoas o que elas realmente querem.